A próxima seção que nós temos aqui é como os monopólios decidem produzir e como os monopólios determinam o preço. Ok? Então vamos começar aqui essa seção. Agora que sabemos como surgem os monopólios, podemos examinar como uma empresa monopolista decide quanto produzir e que preço cobrar pelo seu produto. A análise do comportamento monopolista que fazemos nesta seção é o ponto de partida para avaliar se os monopólios são desejáveis e que políticas o governo pode adotar nos mercados monopolistas. Então vamos aí ao primeiro tópico: monopólio versus competição. A principal diferença entre uma empresa competitiva e um monopolista é a capacidade que esta tem de influenciar o preço de seu produto. E aí, como a gente falou desde o início do capitalismo, então, a empresa competitiva, ela toma preço, a empresa monopolista, ela forma o preço. Ela que vai construir o preço do produto no mercado. E isso faz uma total diferença. Isso faz uma total diferença, por exemplo, no que tange a maximização do lucro, aos resultados que a empresa pode ter funcionando numa situação em que eu não decido o preço, eu vou ao mercado e tomo o preço que está ali no mercado, como a gente fala lá no capítulo 14. Então, se eu vou vender banana numa feira, eu não posso colocar 1 centavo a mais ou 1 centavo a menos que as 50 barraquinhas que vendem também banana igual a mim, porque tá todo mundo operando no mesmo preço, que ninguém vai se arriscar a ser mais barato ou mais caro. Mas no caso da empresa monopolista, em que só eu tenho aquele produto, não existe substituto, eu consequentemente tenho um poder de determinar o preço, porque os consumidores não terão muitas opções, ou não terão opções em alguns casos, para comprar de outra empresa. Então, uma empresa competitiva é pequena em relação ao mercado em que opera e, como não tem poder para influenciar o preço do seu produto, aceita o que é apresentado pelas condições de mercado. Então, tomadoras de preço. Em contraposição, um monopólio, como a única produtora em seu mercado, pode alterar o preço do seu bem, ajustando a quantidade que oferta ao mercado. Então, isso é um dos grandes poderes que o monopólio tem no mercado, que é a capacidade de estabelecer o preço. Então, é a mesma coisa que a gente está falando. Então, se eu sou autor de um livro, o livro é meu, ninguém pode copiar. Se você quiser ler este livro porque ele é um sucesso, você terá que comprar de mim. Eu posso estabelecer um preço que eu desejo. É claro que não pode ser um preço exorbitante, porque senão ninguém compra. Mas eu posso estabelecer um preço e não preciso necessariamente, por exemplo, colocar o preço igual de outros livros. Por quê? Porque cada livro tem um conteúdo diferente, é um monopólio por si próprio. Então, consequentemente, você tem a capacidade de utilizar esse poder. E esse poder, mais uma vez, ele é um poder extremamente importante e é a origem das grandes brigas e disputas que a gente vê aí nas questões ligadas a antitrusts, enfim, aos controles e organizações de mercado que os órgãos reguladores têm, porque, consequentemente, o direito, a política sabe e a economia sabe aí o poder que tem uma empresa quando ela possui a capacidade de estabelecer o preço do produto. Uma maneira de enxergar essa diferença entre uma empresa competitiva e uma monopolista é examinar a curva de demanda que cada uma delas enfrenta. Quando analisamos a maximização de lucro pelas empresas competitivas no capítulo anterior, no capítulo 14, se você tiver dúvida, volta lá e assiste mais uma vez a videoaula do capítulo 14, representamos graficamente o preço de mercado como uma linha horizontal. Como a empresa competitiva pode vender a quantidade que quiser a esse preço, enfrenta uma curva de demanda horizontal, como a gente vê aí no painel A da figura 2. Com efeito, como a empresa competitiva vende um produto que tem muitos substitutos perfeitos, ou os produtos de todas as demais empresas do mercado,
A curva de demanda com que a empresa se defronta é a chamada perfeitamente elástica. Então, lá no capítulo sobre elasticidade, a gente viu o que é uma curva de demanda perfeitamente elástica. É uma curva muito sensível ao preço. Então, variou o preço, a curva ela se modifica. Então, a demanda se modifica rapidamente porque é perfeitamente elástico, significa um mercado sensível à variação de preço. Agora, veja, em contraposição, como um monopolista é o único produtor de seu mercado, sua curva de demanda é a curva de demanda do mercado. Então, tudo que eu produzo é tudo que está no mercado. Lá na empresa monopolista, a empresa monopolista é pequenininha, ela produz uma parcela da produção total do mercado. Então, eu produzo 10, mas o tamanho do mercado é 1000. Na empresa monopolista, a empresa monopolista produz 1000 e o mercado é 1000. Assim, a curva de demanda do monopolista tem inclinação descendente por todos os motivos que vimos anteriormente, conforme representado no painel B da figura 2. Portanto, veja, se o monopolista elevar o preço de seu produto, os consumidores comprarão menos desse produto. Em outras palavras, se o monopolista reduzir a quantidade do bem que produz e vende, o preço desse produto ele aumentará. Então veja como as reações elas são diferentes no que tange ao comportamento da curva de oferta e da curva de demanda. Então a curva de demanda do mercado estabelece uma restrição à capacidade que o monopolista tem de lucrar com seu poder de mercado. Se possível, os monopolistas preferiam cobrar um preço elevado e vender uma grande quantidade desse preço. A curva de demanda de mercado torna esse resultado impossível. Então, aí seria o cenário perfeito, né? Vender a um preço cada vez maior, uma quantidade cada vez maior. Mais especificamente, a curva de demanda do mercado descreve as combinações de preços e quantidades possíveis para a empresa monopolista. Portanto, ajustando a quantidade produzida, ou o preço cobrado, o que dá no mesmo, o monopolista, portanto, pode escolher qualquer ponto da curva de demanda, mas não pode escolher um ponto que esteja fora dela. Qual ponto da curva de demanda a empresa monopolista vai escolher? Como no caso da empresa competitiva, assumimos que o objetivo do monopolista seja maximizar o lucro. Como o lucro total da empresa é a receita total menos os custos totais, nossa próxima tarefa na explicação do comportamento dos monopólios será examinar as suas receitas. Então veja, o comportamento do mercado é completamente diferente da empresa competitiva e do monopólio. Lembrando que a demanda do monopólio, como a gente viu aqui, deixa eu voltar aqui, a curva de demanda do produtor é a curva de demanda do mercado. Então, tudo que o monopólio produz é o mercado. E, consequentemente, você tem um outro comportamento ao você variar quantidade ou variar preço, o que você viu aqui que dá no mesmo. Mas a pergunta, igual na empresa competitiva, vai ser qual é o melhor ponto de produção, ponto ótimo de produção que maximize o lucro da empresa, lembrando que o lucro nada mais é do que a receita total menos os custos totais igual ao lucro total. Ok? Então, esse é o objetivo. O objetivo da empresa é ter mais lucro, não é simplesmente produzir mais por produzir mais ou vender mais caro por vender mais caro. Ela precisa encontrar um ponto ótimo em que a receita dela atinja o seu nível máximo dentro das condições apresentadas. Okay? Vamos aqui finalizar essa sessão com a figura 2. Então, curvas de demanda para empresas competitivas e monopolistas. Então, aqui na curva A, você tem a curva de demanda de uma empresa competitiva. Então, veja, perfeitamente elástica. Então, veja, se o preço subir ou se o preço cair, a demanda muda. E a curva de demanda de um monopolista, ela está aqui inclinada negativamente. Então, o preço cai, a demanda aumenta. O preço aumenta, a demanda cai. Então, como as empresas competitivas são tomadoras de preço, elas se deparam com curvas de demandas horizontais, como no painel A.
E como a empresa monopolista é a única produtora em seu mercado, ela se depara, portanto, com uma curva de demanda de mercado de inclinação descendente, como no painel B, ou seja, inclinação negativa. Como resultado, o monopolista precisa aceitar um preço menor se quiser vender uma quantidade maior. Então, isso aí é aquilo que a gente já viu do ponto de vista das forças de mercado, tanto da lei da oferta como da lei da demanda, neste caso aqui a lei da demanda. Então, preço maior vende-se menos, preço menor vende-se mais, no ponto de vista do monopolista. Já na empresa competitiva, como você tem uma miríade de empresas que vendem o mesmo produto, e a grande maioria está vendendo a um preço competitivo também, então você tem concorrência, portanto, uma variação para mais ou uma variação para menos, você tem aí uma alteração na curva de demanda, ok?